Queridos ouvintes do programa África Focando em Vidas, boa noite. Espero que a sua segunda-feira tenha sido excelente, como foi a minha. Mas se não foi, amanhã será melhor. Eu quero ler com vocês a palavra de Deus que está em Provérbios 24, versículos 11 e 12. Diz: livra os que estão destinados à morte e salva os que são levados para a matança, se os puderes retirar. Se disseres, eis que eu não sabemos, porventura aquele que pondera os corações não considerará? E aquele que atenta para a tua alma não saberá? Não pagará ele ao homem conforme a sua obra? Queridos irmãos, queridos amigos, a palavra livrar pode ter várias conotações, mas nessa passagem aqui especificamente, ela significa fazer uma intervenção urgente para proteger alguém que está em grande perigo, que está correndo risco de morte. E a morte, ela não é vista na Bíblia somente do aspecto material, mas também pelo aspecto espiritual. Então, nós vivemos, queridos, um momento muito difícil nesse mundo, um momento muito caótico. Os valores têm se invertido, o mal é chamado de bem, a corrupção tem ocupado um lugar de destaque, o inocente é culpado, o culpado é inocente. É uma confusão nos valores morais e nós ficamos muitas vezes tão perplexos, muitas vezes querendo desanimar. A vida está difícil, a violência crescendo cada dia mais, violência externa, violência interna. As famílias parecem um ringue, muitas vezes transformadas em verdadeiros campos de batalha. Pais matando filhos, filhos matando pais, pais colocando filhos em esgoto. Gente, é tanta coisa, e quando a gente pensa que já viu tudo, aparecem mais coisas terríveis, mais catástrofes. E o mundo, a população tem crescido, né? Mas as pessoas nunca estiveram tão solitárias, desamparadas emocionalmente, sem ter um conselheiro confiável, não encontram um ambiente emocionalmente seguro, muitas vezes nem nos profissionais que a gente vai visitar, às vezes vaza uma informação, e no afã de buscarem um pouco de prazer, de afeto em qualquer lugar, de alento, de preencher os vazios da alma, os homens estão enveredando por caminhos de morte. Caminhos de morte, porque a palavra de Deus nos diz em Provérbios 14, 12: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos de morte. Muitos estão caminhando para a morte sem saber. Quantas notícias, virou rotina, infelizmente. Quantas notícias de pessoas atraídas para encontros amorosos e acabam sendo assassinadas brutalmente. Garotas violentadas, jogadas no meio do mato como se fosse um animal. É uma coisa muito triste. Muito triste. E espiritualmente, queridos, há duas categorias de pessoa: as pessoas cativas e as pessoas livres. E as sem Cristo são aquelas que estão cativas, porque ainda não conheceram a verdadeira liberdade. Cambaleiam para a matança sem saber, são escravas dos contravalores desse mundo, são escravas do sistema, são escravas dos seus impulsos, da sua carne, nos seus desejos desenfreados. São escravas de todo tipo de apelo da internet. Tudo que não presta parece bom, porque precisam de alguma coisa para preencher a vida.
Estas pessoas, elas estão apenas sobrevivendo. Enquanto que as que têm Cristo em sua vida, elas não cambaleiam, mas andam de maneira firme, resoluta. Embora no meio de tanta tempestade, elas conseguem estar equilibradas emocionalmente, porque entendem que há uma promessa de Deus para elas, entendem que Deus tem um propósito para elas. Não são cativas, são livres. Não são levadas pelas circunstâncias, mas vivem por fé. Elas não apenas sobrevivem, as pessoas salvas em Cristo, mas desfrutam de uma vida abundante que Jesus conquistou na cruz. Eu quero te dizer que essa vida abundante que Jesus conquistou na sua morte é para todos nós, para toda a humanidade, independente de cor, de raça, de língua que fala, de status social, é para todas as pessoas, mas muita gente não entende ainda por quê. O apóstolo Paulo nos diz em 2 Coríntios 4:4, o Deus deste século, entenda, o Deus com D minúsculo, que é o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O mundo caminha à deriva, porque está em trevas. O mundo segue na contramão da palavra de Deus, correndo atrás de coisas vis, de coisas passageiras, de coisas sem valor eterno, coisas muito sem importância em comparação às coisas que Deus tem a nos oferecer. E essas coisas tão passageiras, tão vis, Salomão chama de vaidade, o sábio Salomão. Em alguns momentos, para ressaltar a inutilidade dessas coisas, ele ainda faz uma redundância e fala a vaidade das vaidades. É uma geração de pessoas sobressaltadas, acuadas, dominadas pelas fobias, sofrendo de insônia, depressão, transtorno de comportamento. Mas existe um povo privilegiado que pode não ter fama, mas é feliz. Pode não ter dinheiro, mas está satisfeito. Pode não ter um alto status social, mas está desfrutando de um elevado status espiritual em Cristo. Em Efésios 2:6 diz, Deus nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus. O povo que segue Jesus, o povo que um dia abriu a boca e disse, eu quero esse Jesus na minha vida, desfruta de uma vida abundante, agradável, de uma vida sem sobressalto. Um povo que reconhece sua fragilidade, mas sabe que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, que é consciente de sua vulnerabilidade, mas tem um lugar seguro para se abrigar, sombra do Onipotente, que não vive ansioso pelo que comer, beber ou vestir, porque busca primeiro o reino do céu e sua justiça. Um povo que dorme sossegado e não teme maus rumores. Um povo que mesmo vivendo debaixo de um regime opressor, consegue ser feliz. E é esse povo, eu quero dizer para você, eu faço parte desse povo. Quero que você também faça parte desse povo, você que me ouve, que já faz parte do povo de Deus, da família de Deus, que o Senhor continue te dando graça para viver nesse mundo mal. Como a Bíblia diz que Jó, ele afligia a sua alma todo dia em meio a uma geração perversa. Que você seja como Ló, no meio de uma geração perversa, que você tenha essa mesma garra. Mas você que me ouve, que ainda não conhece a liberdade de verdade que só encontramos em Cristo, quero que você conheça hoje. A Bíblia diz, onde eu li, livra os que estão indo para a matança. E só pode livrar alguém quem é livre. Essa palavra, livra, liberta, solta, salva aqueles que estão prestes a cair no despenhadeiro. Nós somos livres para agradecer a Deus e nós somos felizes, e eu quero que você, caro ouvinte, que nesse momento está atento a estas palavras e que ainda não teve a graça
de abrir a boca e confessar Jesus como o único Salvador. Quando nós pregamos a palavra de Deus, podemos parecer pessoas chatas, pessoas inconvenientes para muitos. Mas fique sabendo que é nessa palavra que os que estão indo para a matança serão livres. Quando nós pregamos a palavra, nós estamos tentando livrar aqueles que estão caindo no despenhadeiro sem perceber. Essa palavra de Deus, que expõe o plano da salvação, ela é um grito de alerta para aquele que está caindo no abismo. Nós estamos dizendo: ei, você, vem cá, eu tenho algo de Deus para a sua vida. Você que talvez a sua vida inteira, talvez já é uma pessoa adulta, ainda não conseguiu experimentar a paz no seu coração, ainda não conseguiu entender o que é ser amado. Eu quero te dizer, Jesus te ama muito e tem um propósito para você e quer quebrar os grilhões da sua vida. E quer quebrar as algemas que te amarram. E quer quebrar aquele jugo que está pesando sobre você. Eu quero, nesta noite, estou anunciando esta palavra porque esta palavra é libertadora. A Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E para a glória de Deus, eu conheço essa liberdade. E eu quero que você também conheça. E eu quero fazer o meu papel de crente fiel, porque a Bíblia diz também: se disseres, eis que não sabemos, porventura aquele que pondera os corações não considerará, e aquele que atenta para a tua mão não saberá, não pagará ele ao homem conforme a sua obra. Então, essa obra de evangelizar, de contar a palavra, de alertar as pessoas que estão na escuridão, faz parte da nossa missão aqui na terra. Porque o amor de Deus já foi derramado nos nossos corações. Nós queremos que você também experimente esse amor que é completo. Nós queremos que você também conheça essa verdade que nós conhecemos. Nós queremos que você ande na mesma luz que nós andamos. Não deixe mais o diabo te enganar. Não deixe mais o diabo te levar por caminhos tortuosos que pode dar em morte. Jesus é a vida. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E esta palavra que nós anunciamos para você, não só no programa África Focando em Vidas, mas nessa rádio Web Mais Vida, dia e noite está sendo pregada a palavra da libertação, que pode livrar os que estão destinados à morte e os que são levados para a matança a tanto momento. Quantos milhões de pessoas a cada segundo estão indo para a morte? Pessoas atraídas por ofertas demoníacas, ofertas que parecem vantajosas, e as pessoas vão porque precisam, estão necessitadas de algo para preencher o seu vazio e chega lá e encontra a morte. Quantas pessoas que têm seus entes queridos desaparecidos, que gostariam de encontrá-los de qualquer maneira, mesmo mortos, mas não querem aguentar, mas não podem mais suportar a angústia da incerteza de saber onde é que estão. O mundo está de mal a pior. Mas se você aceitar Jesus como Salvador, você pode ter uma vida abundante nesta terra. Eu quero orar por você. Querido Deus, em nome de Jesus, abre a mente dessas pessoas que estão nos ouvindo, aquelas que ainda estão amarradas, algemadas, que estão atadas, Senhor, que estão com seus olhos fechados para a verdade. Deus, Tu és poderoso para libertar, Senhor, e somos nós os instrumentos que Tu usas, Senhor, para anunciar essa palavra de libertação. E em nome de Jesus eu te rogo, visita os asilos, visita os orfanatos, visita os presídios, as casas de recuperação, visita as ruas, quantas pessoas na rua comendo lixo, Senhor, uma vida que não é digna, que
que não é esse o propósito que tu tens na vida dessas pessoas, Pai, liberta. Em nome de Jesus, dá guarida para elas. Senhor, dá uma vida nova, Senhor. Só tu podes fazer isso. Nós só podemos anunciar, mas é tu que dá o dom da vida, a vida material e a vida espiritual. Em nome de Jesus, nós abençoamos cada um que está ouvindo esta palavra. Sejam livres agora, em nome de Jesus. Amém.